Começa agora o programa O Povo na TV, com o jornalista mais polêmico do Rio Grande do Norte, Paulo Santana. Programa O Povo na TV. Madeira Leão. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Tivemos um problema técnico, mas estamos retornando às nossas transmissões da TV Futuro, canal 14.1. Olha, atenção para um caso delicado que a gente vai mostrar agora. Vamos falar sobre importunação e assédio sexual contra menor de idade, de um crime que deixa marcas profundas nas vítimas e que é um dos menos denunciados no Brasil. E isso mesmo, porque na maioria das vezes o abusador ou assediador é uma pessoa próxima da sua vítima. Você vai ver relatos que algumas das vítimas de casos de importunação e assédio sexual, o acusado é um funcionário público da cidade de Veracruz, no Rio Grande do Norte, com imagens de Wanderson, do programa O Povo na TV. Rola na tela, Tapuã. Ele tentou molestá-lo. E eu mudei a casa e estava a Bel na janela do quarto da minha filha, com a bermuda no chão. Me separei, tirei minhas duas filhas dentro de casa, fui para casa dos meus pais. E eu estou aqui pedindo ajuda, porque eu já bati em todas as portas. A todos que acompanham o programa O Povo na TV, encontro com Vanusa Amaro sobre um caso que veio repercussão na cidade de Veracruz. Diversas pessoas foram molestadas pelo senhor Severino Abel de Oliveira, mais conhecido como Abel. Vanusa, seja bem-vindo ao programa O Povo na TV. A senhora foi casada com o senhor Abel em 2018 e a senhora, em off, me relatou que suas filhas teve tentativa, ele tentou molestá-las. Eu gostaria que a senhora explicasse melhor para os telespectadores que nos assistem nesse exato momento. Sim, Paulo. O Severino Abel, ele sim molestou minhas filhas. A Letícia, ela... A senhora está um pouco emocionada, como nós vemos, ela está com dificuldade de gravar, mas realmente houve a tentativa de molestação. Sua filha, na época, a mais nova, Maria Luísa, com 1 ano e 3 meses, e Letícia Lima Pereira, 16 anos, na época 16 anos, hoje com 20 anos. Me explica como é que foi esse ato. Eu tinha feito uma cirurgia e nesse dia eu estava muito silencioso dentro de casa e eu estranhei. E eu rodei a casa e estava a Bel na janela do quarto da minha filha, com a bermuda no chão, ereto, se masturbando, olhando ela. E ali eu comecei a falar palavras agressivas para ele. Certo, teve uma agressão corporal, sim. E ali ele disse que não faria mais. E eu acreditei. Quando foi com o tempo, eu tinha perdido meu celular e eu estava em um evento e de repente a minha filha entrou em contato com a minha cliente pedindo para mim ir para casa. E eu pedi a ela o tempo que eu tinha que terminar, perguntei o que estava acontecendo, ela falou o que estava acontecendo, que eu estava na janela abraçando ela. Eu pedi para ela ter calma, que eu estava indo para casa. Quando eu chego em casa, pergunto por ele, ela diz: mãe, ele saiu com a Luísa para casa da mãe dele. Que eu desço, ele vem, eu pergunto assim: que tipo de pessoa é você? Ele disse: Van, dessa vez eu não fiz nada. Aí eu não consegui mais raciocinar, eu comecei... Os abusos eram contínuos? 2 vezes sim, um que eu presenciei e outro que a minha filha presenciou. Me separei, tirei minhas 2 filhas de dentro de casa, fui para casa dos meus pais e a filha dele ficou indo. Eu saí numa terça-feira e a filha dele foi no sábado. Com 3 meses que a minha filha estava indo para casa dele, ela mudou o comportamento íntimo. Ali ninguém tocava, ali ninguém limpava, ali ninguém lavava, era muito complicado. Eu perguntei só para perguntar: se alguém mexendo no seu pupilo? Ela virou do lado de mim e começou a xingar e disse: mãe, pai Bel mexendo no pupilo assim e dói. Maria Luísa passou por um acompanhamento. Como é que é o relacionamento hoje de Maria Luísa com o pai? Mediante as circunstâncias, Maria Luísa não quer saber do pai. O pai entrou na justiça por guarda compartilhada, a justiça deu direito a ele visitação, ele nunca foi, e agora a justiça deu direito a ele pegar a Maria Luísa finais de semana. E eu estou aqui pedindo ajuda, porque todas as portas eu já bati e todas as portas foram negadas. Porque Maria Luísa simplesmente não tem poder de falar. E Maria Luísa fala. Eu digo: gente, Maria Luísa fala, conversa com Maria Luísa. A todos que acompanham o programa O Povo na TV, me encontro com Letícia Lima Pereira, ela que é enteada do senhor
Severino Abel de Oliveira vai nos relatar que foi assediada. Aumente de fato, Letícia, o que aconteceu para que você fosse assediada pelo seu padrasto? Eu tenho presenciado, foi só uma vez. Eu tava saindo do banheiro, fui no meu quarto me trocar. E por algum motivo, não sei, eu nunca presenciei nada porque eu sou muito reservada, então se ele tava na sala eu nunca tava e nunca tinha percebido nada. Mas fui me trocar e me senti estranha. E ele tava atrás, perto da minha janela, quando tinha uma freezer, onde ele costumava cozinhar e ele tirava algumas coisas. E eu fiquei por desencargo de consciência, eu vou só esperar ele sair. E na janela, ela é de puxar, ela abre também, e tem umas brechinhas muito pequenas, que eu jamais imaginaria, então eu fui olhar só pra esperar ele sair. E quando eu coloquei meu olho na janela, eu me deparei com o olho dele, e na hora eu fiquei assustada, meio que sem entender o que tinha acontecido. E tentei falar com minha mãe, mas ela tava sem celular. Liguei pra uma prima minha, ela tentou vir, mas eu esperei minha mãe chegar. E nesse tempo, ele tentou, de certa forma, me tirar do quarto, me chamando pra tomar café, ele fingiu que nada tinha acontecido. E teve uma hora que ele chegou na porta do meu quarto e disse: ou você sai pra olhar a sua irmã, ou você sai pra deixar essas pilhas, minha mãe trabalha com fotografia, deixar essas pilhas lá no evento da sua mãe. E na hora eu fiquei meio perdida e quando eu abri a porta ele tava em cima e eu fechei de novo. E disse que esperar ela chegar e se ela precisasse, ela vinha buscar. E nesse período eu consegui chamar minha mãe e contar o que tinha acontecido. Por volta de umas 11 horas eu fui pro meu quarto, tinha tomado banho e fui pro meu quarto me trocar. E esse acontecimento foi dentro do meu quarto. Qual o sentimento que você tem por esse homem hoje, seu enteado? De injustiça, na verdade, eu quero proteger a minha irmã. No meu caso, como minha mãe sempre fala, a gente conseguiu resolver porque ele não tem mais acesso a mim. Felizmente, hoje, por ele trabalhar na escola, ele tem acesso a diversas crianças, né? Então, eu não sei o que acontece nesse meu tempo, mas hoje mesmo eu só quero proteger minha irmã. Encontro com outra jovem que foi assediada pelo senhor Abel, que vai nos relatar realmente de fato o que aconteceu. Realmente o que aconteceu para que você fosse assediada pelo senhor Abel, você que foi uma das vítimas. Eu sou da família da vítima, e nesse dia eu tinha de dormir lá. E todo mundo tomou banho e eu fiquei pra tomar por último. Então, todo mundo tava dormindo, já era tarde da noite, e quando eu terminei de tomar banho, que eu saio do banheiro, ele tá na porta. Aí eu gelei, fiquei parada na porta, e queria sair, ele estava no meio. Aí eu perguntei o que é, porque tava todo mundo dormindo, o que é que ele queria lá. Aí ele pegou no meu ombro assim, e tentou tocar meu seio, e falou: nada não, vai dormir. Desde então nunca mais eu fui lá. Você foi traumatizando. Eu me senti com medo porque eu não vi onde sair. O que ele estava fazendo no banheiro naquele instante com todo mundo dormindo? Eu não sei nem o que se passou na cabeça dele, o que aconteceu naquele decorrer de tempo. Outra vítima também não quer ser identificada, mas vai nos relatar realmente de fato o que aconteceu para que a mesma fosse assediada pelo senhor Abel. Realmente de fato o que aconteceu para que você fosse assediada pelo senhor Abel? Sim, aconteceu na escola, certo? No tempo eu tinha mais ou menos 13 anos, 12, e eu tinha saído cedo e ele foi comigo acompanhando até na frente da escola e ele queria me dar um beijo e eu neguei, sempre negando, e ele pedindo: mas é só um beijo. Na época você tinha 13 anos? Isso, é nessa faixa de 13 a 12, eu não me lembro, né? Aí ele queria, porque queria dar um beijo em mim e eu negando sempre, né? Fui pra casa e no outro dia eu não queria ir pra escola porque eu sabia que ele tava lá e, né, não me alimentava direito, eu só imaginando, né, pensando, né? E eu tô muito nervosa. Você fica emocionada quando você relata essa história? Fico muito. E não queria de jeito nenhum pra escola porque eu sabia que ele tava lá, né? Mas depois eu tive que ir mesmo assim, né? E não coloquei pra frente, né, no tempo porque minha mãe não quis. Mas é isso. A última entrevistada foi assediada e não quer que sua imagem seja vinculada ao programa, mas gostaria de fazer o seu depoimento. Ela que quer manter a sua imagem preservada. Realmente, de fato, você como uma das vítimas, na época você de menor, realmente de fato aconteceu. Muitas vezes eu tava parada e simplesmente ele chegava e passava a mão, como se não fosse nada, como se fosse normal. Uma pessoa tá parada, você passar a mão. Poderia não ser nada, mas a partir do momento que eu não autorizo ninguém pegar, ficar em mim, é assédio. E ainda mais quando se era próximo de partes. Por exemplo, na coxa. Eu não acho normal um homem chegar simplesmente picar na sua perna. Eu levo isso como assédio. Ou simplesmente você tá de coxa, ele passa a mão nas suas coxas ou sair descendo. Não é legal por parte, né? Se torna assédio. A partir do momento que eu não autorizo um homem pegar o... Calma. Ele simplesmente chegava como se nada tivesse acontecendo.
às vezes com papinhos curtos, como se não fosse nada. Eu acho que em si ele achava que era normal, mas não é normal a partir do momento que você passa a mão numa mulher sem autorização. É assédio. Mas existem mais pessoas, mais vítimas. Sim, inclusive as meninas que estavam aqui, e acredito que outras que se calam, não tem coragem de vir, tem por medo, né? Porque a gente que conviveu, a gente notava os olhares dele para as meninas, né? Principalmente para as partes dos seios, que era para onde ele focava mais, né? E tentava se aproximar. Tinha meninas que era inocente e caía, e outras que já tem mente isso, se regulava, saía. Não dava corda, saía. Como nós vemos os depoimentos das jovens que foram molestadas pelo senhor Severino Abel de Oliveira, mais conhecido como Abel, elas quiseram manter a sua imagem preservada com medo de represária, mas nós iremos dar o direito de resposta ao senhor Abel para que ele se posicione em relação às acusações que estão sendo colocadas em loco. Me encontro na comunidade do Cobé, município de Veracruz, onde tentamos entrevistar o senhor Severino Abel de Oliveira, mais conhecido como Abel, mas o mesmo não quis nos ceder entrevista como direito de resposta em relação às acusações que estão sendo colocadas em loco. O mesmo relata que quer preservar seu direito de imagem das acusações de importunação e assédio sexual a ex-alunas, inclusive a sua enteada e filha. E demos o direito de resposta, mas o mesmo não quis se pronunciar por orientação do seu advogado. A pergunta que não quer calar. Porque o senhor Abel não quer se pronunciar, não quis se pronunciar, teve o direito de resposta para que o mesmo se posicionasse em relação às acusações que estão sendo impostas à sua pessoa, mas o mesmo não quis dar entrevista, relata que é mentira, perseguição, mas as denúncias são muito fortes, como vocês acompanharam no programa O Povo na TV, e eu me encontro com o Dr. Renato Passos, que é criminalista, que está acompanhando o caso, e o Dr. Carlos Xavier, que é da Cível, que estão acompanhando esse caso delicado da cidade de Veracruz. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor Renato. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Paulo. Vocês acompanharam a matéria, vocês viram que os depoimentos, vocês viram que os depoimentos são depoimentos com veracidade, com verdade e também com muita frustração. Ou seja, esse cidadão tem que ser paralisado, tem que ser parado por essas ações. É isso, Paulo. Na verdade, estamos diante de um caso rumoroso, né? As acusações são gravíssimas. Estamos falando de um crime de importunação sexual e até mesmo estupro de vulnerável. Um dos cuidados que nós tivemos ao receber a mãe de uma das vítimas no escritório, né? O nosso escritório teve esse cuidado de analisar como é que andava o andamento processual, né? A marcha processual, como é que estaria. O mesmo foi condenado em primeiro grau por importunação sexual da sua enteada, que na época já tinha mais de 14 anos. Foi absolvido do crime de estupro de vulnerável de sua filha, mas com novos fatos, novas vítimas que vieram à tona, né? Vamos buscar na justiça uma revisão desse processo. Afinal de contas, novas vítimas apareceram, trouxeram os fatos novos, e o que deixa... Cria-se uma dúvida sobre essa questão da importunação, do estupro de vulnerável em sua própria filha. Então, nós vamos acompanhar o que cabe a nós, enquanto advogados, de representação das vítimas. Cobrar da justiça uma celeridade e uma maior resposta, né, não só para as vítimas, mas para toda a sociedade, para seus familiares, amigos e toda a população de Veracruz. Ou seja, a situação é muito delicada, porque eu acompanhei esse caso, tentei entrevistar o senhor Abel, mas o mesmo relata que é perseguição da sua ex-mulher, mas não quis dar entrevista. E como nós vemos vários depoimentos foram colocados em loco, as jovens, na hora das gravações, choravam, estavam revoltadas. Ou seja, é lamentável, né, doutor? Nós acompanhamos um caso dessa natureza. Positivo, Paulo. E assim, o que torna a situação ainda mais delicada é o fato de que tramita pela esfera civil uma ação de regulamentação de visitas que começou lá atrás, né, com a dissolução, o reconhecimento e a dissolução da união estável. E acontece, Paulo, que já tem uma decisão favorável ao senhor Abel no sentido de acessar essa criança, né, a filha mais nova, para ele pegar ela ao sábado e entregar no domingo. E isso, de certa forma, tem causado a dona Vanúzia muita preocupação, porque seria ela está entregando a filha ao seu próprio algoz, né, se assim o fosse. E nós estamos tentando reverter, né, agora, a partir, como o doutor Renato me colocou, a partir desses fatos novos que apareceram,
e surgiram, nós vamos tentar, com esse material, tentar reverter essa decisão no sentido de modificar, né, o que foi decidido, para que o senhor Abel não tenha acesso a essa criança, pelo menos não de forma que não seja, digamos, na companhia de uma pessoa de confiança da genitora, da dona Vanúzia, até que isso seja esclarecido, Paulo. Olha, a dona Vanúzia, em depoimento, nos relatou que presenciou o mesmo se masturbando e ele falou assim, ela cobrou dele por esse tipo de comportamento vergonhoso e ele relata, eu nunca mais cometerei isso. Ou seja, o assédio não foi só com a de 14 na época, mas com a de 2 anos, parece a mais nova, 2 anos e 6 meses, se eu não me engano. E ao tentar entrevistar o senhor Abel, o mesmo estava muito nervoso e ele me relatou a seguinte frase, eu sou inocente. Mas como ele é inocente, se não quis dar entrevista? Eu gostaria que o Ministério Público revesse esse caso, porque, sinceramente, nós não estamos falando apenas de 2 crianças, nós estamos falando de várias adolescentes que foram prejudicadas mentalmente. Como é que está o psicológico dessas meninas? Psicológico abalado, muitas choraram na hora da entrevista, não conseguiram, de certa forma, dar o depoimento de forma mais profunda, porque o psicológico estava abalado. Isso é lamentável. Esperamos que o Ministério Público reveja esse caso, porque nós estamos falando de importunação e assédio sexual de um homem já de uma certa idade, trabalha e tem um cargo de confiança em uma escola pública do Estado, que convive com crianças, com adolescentes. Eu acho que essa situação tem que ser revista e o Ministério Público tem que rever esse caso. Né, doutor? Quais são agora as medidas que vocês vão tomar? Paulo, a priori, né, vamos acompanhar as vítimas, a fazer as denúncias, pedimos até para que aquelas vítimas que não se sentem confortáveis possam procurar um advogado para poder relatar, né, o que aconteceu também, se foi mais uma vítima. Nós vamos acompanhar as vítimas em seus depoimentos, né, levá-las até a autoridade policial para fazer toda a investigação. E como você bem frisou, Paulo, ele teve o direito de resposta, mas não se manifestou. Com certeza será dado a ele o direito, né, de ampla defesa e contraditório nas investigações, ou até mesmo em uma futura ação penal. E quanto ao caso específico das filhas da senhora Vanúzia, nós vamos acompanhar e cobrar mais uma vez, diante aos fatos novos que existem, uma revisão, né, dessa absolvição que aconteceu quanto ao estupro de vulnerável da sua filha. Então essas são as medidas que vamos adotar. Logicamente, o nosso trabalho, mais uma vez reforçamos o trabalho do advogado na representação das vítimas, é de buscar, né, uma maior celeridade da justiça, um maior retorno de um direito que está sendo fragilizado das vítimas. Olha, diante desse caso, eu gostaria de chamar a atenção, você, mãe, tenha cuidado nos seus filhos, tenha cuidado, toda a atenção é fundamental, principalmente, existem muitos padrastos bons, de caráter, de personalidade. Eu não estou auto-julgando aqui o senhor Abel, mas são fatos que devem ser investigados, ou seja, doutor Renato, assim como o doutor Carlos, já estão tomando as medidas cabíveis, mas se policiem, pai, se policiem. Padrasto não é pai. Eu gostaria muito que vocês fizessem agora suas considerações finais a todos que nos assistem, e o senhor também, doutor. Bem, pedimos inicialmente que aquelas vítimas que não se sentem confortáveis, que não possam, que não se sentem, acham que vai criar alguma obstrução, afinal de contas, Veracruz é uma cidade pequena, que muita gente se conhece, procurem um advogado mais próximo, procurem as autoridades policiais para poder denunciar, e para que isso não passe impune, né, Paulo? Acho que o mais importante é isso, e frisar que você, enquanto vítima, você teve um dano causado psicologicamente de forma inabalável. Então, o mínimo que se possa fazer, até em um caráter educativo, para que ele não faça isso com outras vítimas, é denunciar a autoridade policial. Levando em consideração, né, os problemas que nós constatamos no processo, né, por exemplo, a falta de um acompanhamento especial para ouvir a criança, né, que supostamente foi abusada, eu e o Dr. Renato, nós estaremos reabrindo, né, pedindo a reabertura desse caso, para que essa matéria seja apreciada novamente. E avisar, né, as pessoas que estão nos assistindo que caso, né, apareça, né, alguém que não queira se identificar, mas que foi abusada de certa forma ou sofreu qualquer tipo de constrangimento pelo senhor Severino Abel, que nos procure, tá, e que esteja denunciando isso aí, né. Uma situação como essa não pode passar impune. Ok, muito obrigado pela a participação de vocês no programa O Povo na TV, e eu encerro o programa e me despeço do programa com uma única frase.
quem não deve, não teme. Amanhã nós temos um encontro marcado às 14 horas no programa que é a sua voz, a voz do RI. Norte Paulo Santana. Programa O Povo na TV. Madeira Leão.